Olá, que bom que você está aqui visitando o nosso canal. O tema que nós vamos tratar hoje tem como título a desigualdade das riquezas. E é um tema que nos permite não somente falar das desigualdades econômicas, mas principalmente das desigualdades sociais e de aptidões. O fato, companheiros, é que nós temos verificado que as aquisições materiais têm se tornado a meta esmagadora entre os homens. E aí a gente acaba vendo esses escândalos, tanta corrupção, que nos incomoda bastante. Porém, Jesus nos ensinou que nós deveríamos ajuntar os tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome e que o ladrão não rouba. Ou seja, tesouros que fazem bem para o espírito e que nós levaremos pela eternidade e que lá, no mundo espiritual, nos serão bastante úteis. Falando das riquezas materiais, econômicas, na questão 811 do Livro dos Espíritos, Kardec fez o seguinte questionamento aos amigos invisíveis. Se a igualdade da riqueza, a igualdade absoluta, é possível e existiu alguma vez? A resposta que nós recebemos dos companheiros espirituais foi que não é possível. Porque a diversidade dos caracteres e das faculdades se opõe a isso. E isso é algo muito simples da gente entender. Pois nós, seres humanos, não somos criaturas iguais. Há entre nós aqueles que são mais previdentes, mais inteligentes, mais ativos. Logo, se a riqueza fosse repartida de forma igualitária entre todos, logo ela estaria desfeita em muito pouco tempo. Nossos amigos espirituais nos ensinam que as desigualdades sociais são obra do homem e não algo que vem de Deus, como muitas pessoas acabam pensando. E o que origina isso é o orgulho, é o egoísmo. Mas muitos de nós podem fazer também outro questionamento, perguntando por que Deus não interfere e acaba com essas desigualdades. E a resposta também é muito simples. Porque se assim ele o fizesse, desapareceria o mérito das criaturas. Um outro questionamento também que pode ser feito, e é muito comum, é por que Deus não nos criou perfeitos? Essa é outra resposta simples da gente dar. Porque a vida perderia o sentido, entraríamos num tédio profundo. Porque, companheiros, não existe nada pior do que a paralisia das buscas. Então, quando a gente considera apenas a vida atual, as desigualdades elas nos parecem ainda maiores do que elas são. Perante a Deus, todos nós, absolutamente todos nós, somos iguais. Deus a nenhum momento concedeu uma elevação, uma superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Portanto, neste mundo, todos nós temos a nossa oportunidade de trabalho, nossa cota de sofrimento,
de decepções, de onde facilmente nós chegamos à conclusão que a Terra é sim um planeta de provas e de expiações. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, Deus quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem do mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Algumas pessoas se enganam com algumas pessoas costumam utilizar a palavra desgraça. Só que a desgraça não é exatamente o que essas pessoas supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem comida, no credor que ameaça, no berço do filho que faleceu, nas lágrimas, na hora de um enterro, ou na angústia de uma traição. Isso somente é desgraça para aqueles que só veem o presente. Porém, a verdadeira desgraça está na consequência dos atos, não propriamente nos atos. Portanto, para julgarmos qualquer coisa, nós precisamos então enxergar as consequências destas coisas. Assim, companheiros, para bem apreciarmos o que em realidade é bom ou mal para todos nós, nós vamos precisar compreender a vida espiritual, a reencarnação. Porque somente no futuro que as consequências destes fatos serão realmente sentidas. Lá no livro O Céu e o Inferno, fica claro que a definição da nossa condição espiritual tem muito a ver com condição social, intelectual e econômica no mundo. Tem a ver como você se comporta com os recursos que Deus colocou na sua mão. Então, se a gente veio rico, vamos imaginar que façamos que essa riqueza ela gere felicidade, ela gere progresso, ela gere cultura. E essa mensagem ela serve muito aqui para nós brasileiros, para nós que vivemos no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, as maiores universidades americanas foram doações de bilionários. E aqui a nossa elite econômica, ela faz muito pouco pela nossa educação, pela nossa cultura. Então, companheiros, nós só possuímos em plena propriedade aquilo que nos é dado a levar deste mundo, não aquilo que vai ficar por aqui. Parem para pensar, nós não levamos nem o nosso corpo, que é um empréstimo de Deus. Já os patrimônios da alma, elas jamais se perdem, vão seguir conosco eternamente. Os ricos normalmente estão sujeitos às maiores tentações, porém também dispõem de mais meios de fazer o bem. Só que muitas vezes não o fazem. Tornam-se, muitas vezes, egoístas, orgulhosos, insaciáveis. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E muitas vezes eles julgam
não possuir o bastante. A fortuna é sim um meio de prová-los moralmente. Sendo assim, um poderoso meio de ação para o progresso. Por esse motivo, Deus transfere incessantemente a fortuna de mãos em mãos, para que todos possam ser provados, possam exercitar o seu uso. Desta forma, há ricos e pobres. A pobreza para uns é a prova de paciência, de resignação. A riqueza para outros é a prova de caridade, de abnegação. A beleza física, o poder temporário, a propriedade passageira, a fortuna amoedada, podem sim ser tributos de uma máscara humana que ao longo do tempo vai se transformando. Então, meus amigos, o que nós temos é que acumular bondade, cultura, compreensão, simpatia. Sem o tesouro da educação moral, é inútil a nossa entrada no mundo superior. Porque nem sempre aquilo que o encarnado valoriza é o mesmo que o desencarnado valoriza. Por exemplo, nós encarnados valorizamos muito o nosso corpo, em alguns casos. E, obviamente, os desencarnados não têm corpos materiais. Nós encarnados sabemos que propriedades materiais, que recursos financeiros, eles abrem portas, concedem poder. Há um tempo atrás eu assisti um filme onde aquele super-herói, o Flash, fazia uma pergunta para o Batman, perguntando: Batman, qual que é o seu poder? E o Batman responde: eu sou rico. Isso reflete bastante o valor do espírito encarnado. Porque, de fato, como eu disse, os bens materiais, eles abrem possibilidades no mundo físico. Muitas possibilidades. Utilizadas para o bem ou também, infelizmente, para o desvio, para a perdição. Porque a grande questão, companheiros, é que os recursos materiais, eles são forças neutras. Quem lhe dá o colorido é a consciência espiritual de cada um. É a consciência espiritual de quem maneja esses recursos. E nós sabemos também que nem sempre que aquele que foi dotado na Terra de poder, de dinheiro, de fama, de beleza, alcança a pátria espiritual em situação favorável. Muitas vezes não alcança. Porque tem gente bonita aqui na Terra que quando chega no mundo espiritual, toma um susto. E tem gente que é feia aqui na Terra, graças a Deus, quando chega lá no mundo espiritual, toma um susto bom também. Né? Ou seja, os parâmetros de avaliação dos espíritos não são, dos espíritos encarnados, não são o mesmo parâmetro dos espíritos desencarnados. Se a gente for fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa aí na sua casa, né? A gente vai ver que vai coincidir alguns pontos. Se a gente perguntar o seguinte: qual encarnado quer ser pobre?
Muitos poucos vão dizer isso. Qual o encarnado que não quer ser bonito? Não quer ser jovem? Não quer ser magro? Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, uma mulher, falando assim, para com esse negócio de achar que mulher quer encontrar o príncipe encantado. O sonho da mulher não é esse. Sabe qual é o sonho da mulher? É comer e não engordar. E nós apreciamos, companheiros, a palavra vitória, vencer com base nesses critérios dos encarnados. O que com certeza nos equivoca bastante. Muitas vezes nos lançam na estrada errada. A riqueza em si não constitui qualquer problema. Como eu disse, ela é neutra. A aplicação dela é que vai caracterizar um bom ou um mau envolvimento com a vida. Tendo o poder, a fama, a projeção, as facilidades materiais nas mãos, alguns acabam se esquecendo de Deus. E entre o esquecimento de Deus para o esquecimento do seu próximo, o passo é bem curto. O perigo, portanto, está na sedução, na atração das coisas materiais. Se a gente possui riquezas, mas nós não nos deixamos escravizar por elas, se a gente não permite que elas nos possuam, não há mal nenhum nisso. Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Buda nasceu rico e abandonou o seu palácio e suas riquezas. Gandhi, ao morrer, deixou como herança uma tigelinha onde comia o seu iogurte de leite de cabra, um lençol que cobria o seu corpo, uma colher de cabo quebrado e um par de óculos. Muitas vezes, para deixarmos de colaborar com o bem, nós de má vontade nos dizemos pobre, como se pobreza fosse desculpa para fazer o bem. Só que há outros tipos de riqueza que nos felicitam a cada hora. Muitos ricos dariam uma grande fortuna pelo tesouro da fé, pela bênção da saúde, por membros perfeitos, por equilíbrio, por lucidez. Antes então, meus amigos, de censurarmos o rico, saiamos de nós mesmos e vamos auxiliar o próximo, que muitas vezes espera simplesmente um olhar, uma palavra, um abraço. E assim nós podemos doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança, amor. Falando um pouquinho das desigualdades de aptidões, passando por vários mundos e inúmeras provas, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas. O espírito ele jamais vai retroceder tudo aquilo que ele progrediu. Assim, meus amigos, as diversidades de aptidões entre os homens não deriva da intimidade da criação,
mas sim do grau de aperfeiçoamento que cada um desses espíritos conseguiu chegar ao longo dessa caminhada. Portanto, Deus não criou em nenhum momento faculdades desiguais. E sim, Ele permitiu que nós tivéssemos contatos uns com os outros, para que os mais adiantados pudessem ajudar os que estão mais atrasados. Compreendendo também, desta forma, a lei de caridade. Aqueles irmãos que ignoram ou ainda não se encontraram com alguma religião, com a própria doutrina espírita, poderão sorrir quando nós falamos assim, a dura prova da riqueza. Eles não vão entender essa expressão, ainda vão perguntar, mas vão falar, pobreza dura, tudo bem, agora riqueza dura? E nós sabemos que lá no mundo espiritual, cada um de nós, quando lá chegarmos, quando retornarmos, nós iremos manter inicialmente dentro da realidade da vida no qual a gente conhecia e consegue compreendê-la. E aí eles podem continuar perguntando, mas o que tem de duro em ter iates, carrões, mansões, gastar nas viagens sem se preocupar? Dentro do princípio colocado em Mateus, quando foi dito, a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, todos os dons que eu recebi, eu me torno responsável pelo uso ou pelo não uso deles. Então, quando a gente desencarna, no momento que a gente puder recordar o que nós fizemos ou o que nós nos omitimos, no momento em que a gente poderia ter agido e não agiu, a gente vai ter o real conhecimento das nossas responsabilidades. Cada dor de fome, cada desabrigo, cada doença que poderíamos ajudar e não fizemos, será somado lá na nossa contabilidade espiritual. E para o espírito desencarnado, não existe dor maior do que a dor do remorso. Do outro lado está a pobreza. Enquanto a riqueza gera orgulho, gera egoísmo, a miséria, ela gera bastante revolta em alguns. Como rico, o pobre que ainda também não se encontrou com qualquer religião ou com a doutrina espírita, voltará toda a sua revolta contra Deus. Porque na visão dele, é ele que permite que as coisas aconteçam e se desenvolvam dessa forma injusta, desigual. Mas como espíritos que somos, nós temos que adquirir as asas da sabedoria, as asas da bondade, potencializando a nossa alma. O fato, meus amigos, é que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que medir provas, medir forças diante das provas da riqueza e da pobreza. O companheiro médium Divaldo Franco nos diz que para a evolução do espírito, pouco importa se ele seja rico ou se ele seja pobre. O essencial
é que ele seja justo e digno na pobreza. E na riqueza, que mantenha a generosidade. Nesse contexto, o nosso outro companheiro médium, Chico Xavier, nos conta a história de duas damas da sociedade. Elas foram assistir uma peça de teatro. Ambas se emocionaram bastante nessa peça. Enquanto saíam para pegar a carruagem, se depararam na escadaria com um homem deitado no frio, totalmente desagasalhado. Uma das damas foi acometida por um momento de bondade, quis tirar o seu casaco de pele e cobrir o homem. A outra, mais racional, prática, deteve esse gesto, dizendo: esse casaco é caríssimo. Quando chegarmos em casa, mandaremos um dos lacaios trazer alguns cobertores para ele. E assim a outra se deteve. Quando chegaram em casa, foram tomar um chá quentinho e ficaram conversando sobre a peça e acabaram se esquecendo do homem que estava ao relento. Foram dormir. No dia seguinte, aquela que estava com vontade de socorrê-lo logo se lembrou dele. Pediu que um dos empregados fosse lá levar alguns casacos para ele. Só que quando ele chegou lá, o homem já havia morrido congelado. Bezerra de Menezes Espírito nos ensina que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. As desigualdades que presenciamos hoje, meus amigos, são de ordem moral, graças às grandes diferenças que existem entre as criaturas. As pessoas que hoje se encontram em dificuldade não podem deixar de tentar. Não podemos pensar que Deus vai resolver todos os nossos problemas, que nos enviará todas as nossas respostas. Mas se cada qual cumprir o seu dever, menor que ele seja, perceberá que aos poucos nós vamos atingindo outro patamar. Um patamar nos qual nos colocará numa harmonia íntima. Porque mesmo no estado de desigualdade social, ou até de igualdade social e econômica em alguns casos, o indivíduo, quando ele está insatisfeito com ele mesmo, ele acaba desistindo de tudo. Quantos milionários não sucumbem pelo suicídio? Quantos indivíduos ricos não se alucinam no caminho das drogas? O importante, portanto, é o autoconhecimento. Aquela viagem que nós fazemos para dentro, da nossa autoconsciência. Dessa forma, como diz o ditado popular, um pouco com Deus é muito. Um muito sem Deus é nada. E Deus nos ajuda muito, bastante, como nessa linda mensagem do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, dizendo: fala a criatura ao Criador através da oração. Responde o Criador à criatura pela inspiração e ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Novamente, o médium
Divaldo Franco, nos esclarece que cada um de nós deve fazer a sua parte. Enquanto os bombeiros não vêm, jogue você o seu balde d'água. Se cada um, como eu disse, puder contribuir para diminuir as desigualdades sociais, o nosso mundo ele vai melhorando aos poucos. Portanto, meus amigos, agora que nós vamos chegando na parte final, nós temos que entender que as desigualdades, elas realmente existem. E um dos nossos papéis, talvez um dos principais papéis que nós temos aqui, é combatê-las. Principalmente, começando dentro de nós. Nós precisamos nos melhorar para que assim a gente possa ajudar os outros a se melhorarem também. Portanto, meus amigos, sejam menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar, a quem nasceu para amar. É tão simples entender de que lado você está. O lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tutelar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Não é estranho ser pobre. Estranho é ser elitista. Não é estranho ser negro. Estranho é ser racista. O índio não é estranho. Estranho é a queimada. Estranho é ser rico de grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Meu sotaque não é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona os seus olhos na grade de algum padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação, que acusa inclusive aquele que não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, não aprendeu ainda a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Seja homem ou mulher, você é o que é, por também ser diferente. Por isso, essa poesia que sai aqui do meu peito diz que a nossa diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço o clamor. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Quero agradecer a paciência, a atenção de todos vocês. Esse texto, ele é uma compilação de várias palestras, de vários textos de companheiros da doutrina espírita. A poesia final é de Braulio Bessa.
Se você gostou do nosso canal, ative as notificações e se inscreva, pois toda semana teremos boas novidades. Muito obrigado. Até a próxima.